18 de outubro, dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Ó Deus da minha vida, neste momento eu estou te apresentando estas pessoas que receberam a unção com óleo pela tua palavra. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Fique em pé onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Aleluia. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, que privilégio, Deus, estar na tua casa, estar aqui com esses irmãos e adorar o teu santo nome. Deus, que nessa noite o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas, que o teu poder possa alcançar, ó Pai, esses irmãos, onde quer que eles estejam. O Senhor venha tocar os nossos corações, Deus. Que possamos, ó Pai, ser transformados pelo teu amor e pela tua unção. E que a palavra que for ministrada, Pai, ela possa trazer transformação. E em nome de Jesus nós entregamos este culto a Ti. Que o louvor possa ser, ó Pai, como um perfume doce e subir a Ti, Pai, agradavelmente. E em nome de Jesus, Pai, nós entregamos este culto a Ti. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Estende a mão para o irmão e abençoe a vida dele. Diga para ele, eu te abençoo em nome de Jesus. O Senhor é a nossa única razão. Te adoramos, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome. Yeah. Hey. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que me alegro em ter, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Cante, és tu, única esperança que me alegro em ter, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Cante, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
Em todo tempo nós adoramos ao Senhor. Vamos cantar isso e dizer que em todo tempo nós adoramos o Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Aleluia! Nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Santo. Eu te louvarei. Cante. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Cante mais uma vez. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu quero ouvir, igreja, você que está em casa. Eu te louvarei. Aleluia. Eu te louvo, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu glorificarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, cante. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Nós te exaltamos, te bendizemos, porque tu és santo. E não há amor igual ao seu. Um amor permanente, um amor que não cessa, um amor que nunca recua. Nós te adoramos, Deus. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Deus. Cante. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Não há amor igual ao teu, Pai. Um amor de misericórdia, um amor de graça, um amor que traz luz. Aleluia. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti,
e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Cremos no Senhor, cremos na tua graça, na tua misericórdia, queremos a tua luz. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Santo é teu nome, santo é teu nome, Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Nesse momento nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas missionárias. Caso você queira ou opte por fazer um depósito bancário ou uma transferência através do Pix, você sempre tem aí na sua tela o número da nossa conta bancária. Você tem a chave do nosso Pix. Você pode sentir à vontade e pode fazê-lo assim também, se assim você desejar. Sempre falamos a respeito da nossa vida com Deus, a respeito da nossa fidelidade ao Senhor. E muitas pessoas no mundo, elas criticam a questão do dízimo e criticam a questão da oferta. Eu não gosto de fazer esses comparativos, mas às vezes é necessário para que nós tenhamos um ponto de reflexão. Geralmente quem critica gasta 80%, 70%, 60%, 50% daquilo que produz do seu salário com coisas que não edificam a sua própria vida. Gastam muitas vezes nos vícios, gastam muitas vezes com coisas que não edificam a sua boa conduta, a sua boa moral, e ainda assim querem criticar aqueles que obedecem à santa palavra de Deus. Entre ficar com uma crítica de alguém que não está obedecendo a Deus e com a palavra de Deus, que é o próprio Deus nos falando e nos ensinando a obedecê-lo, a honrá-lo, a devolver algo que pertence a Ele, nós precisamos fazer uma reflexão. Eu vou ficar com as críticas, ou com os críticos, com os que falam mal, ou eu vou ficar com a palavra de Deus? O que está em questão no momento da nossa fidelidade financeira não é uma opinião pessoal, não é a opinião de alguém, mas é a palavra de Deus. Porque quem nos orienta a ser fiéis e a devolver dízimos e ofertas não é um homem, não é uma igreja, uma estrutura religiosa, não é um guru, mas quem nos orienta é o próprio Deus. A promessa parte do próprio Deus. Até porque, meu irmão, você que me escuta nesse momento, você que me assiste agora, preste bastante atenção nisso, até porque não teria nenhum motivo nós obedecermos uma palavra desse porte de devolver o dízimo e a oferta, se fosse uma palavra humana. Para que você iria obedecer a devolução do dízimo e da oferta, ou até mesmo de ofertas missionárias, se isso fosse uma palavra humana? Mas não, é uma palavra divina. Está na Bíblia, está nas Escrituras. E se está na Bíblia, é para obedecer. Se está nas Escrituras, é porque é palavra de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós neste momento consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas missionárias, que com o coração aberto, voluntário, obediente, cada filho do Senhor procura consagrar e apresentar ao Senhor. Meu Deus, eu te peço que a palavra do Senhor se cumpra. O Senhor vela por ela de dia e de noite para fazer cumprida. E eu oro neste momento para que essa palavra se cumpra sobre a vida desse dizimista, deste ofertante, deste, meu Deus, que tem procurado manter o coração fiel ao Senhor. Que não falte nada para esse irmão, para essa irmã, para essa casa, para essa família. Que o Senhor os abençoe
e realize os seus sonhos no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Nós oramos agora e nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Antes de entrar na pregação da palavra de Deus, antes de nós cearmos juntos hoje é domingo de Santa Ceia, eu quero falar sobre esse trabalho evangelístico maravilhoso, promovido pela nossa igreja do Evangelho Quadrangular, que irá acontecer no dia 18 de outubro. Ou seja, nós estamos aí há 8 dias. Você recebeu este óleo, para você, e você recebeu uma quantidade para você entregar, distribuir para vizinhos, parentes, amigos, preferencialmente pessoas que não são crentes, que não conhecem ainda o Senhor Jesus. E qual deve ser a sua postura? Você entregando esse óleo, diga para eles que no dia 18 de outubro, o dia do médico, nós teremos uma live, um culto transmitido pelo canal do YouTube Quadrangular Oficial. E que neste culto, o médico dos médicos vai operar. Vai ser um culto de cura divina, vai ser um culto de libertação, de operação de Deus em nome de Jesus. E esta pessoa que você entregou o óleo, você vai então dizer para ela, acompanhá-la, orar por ela, lembrá-la no dia do culto, no dia da live. É importante você lembrar com um telefonema, com uma mensagem do WhatsApp, até mesmo um contato pessoal, se ela estiver mais próxima, mais perto de você. Então você vai dizer para ela que no dia desta live, deste culto, quando a live estiver sendo ministrada, o pastor vai explicar como ela vai usar este óleo na sua casa e na sua família. Irmãos, eu tenho certeza que esse vai ser o maior evento evangelístico feito pela igreja cristã, pela igreja evangélica no Brasil, em nome de Jesus. E para que isso aconteça, depende de você, depende da sua cooperação, depende do seu trabalho. E todos nós devemos trabalhar, porque estamos trabalhando para a edificação, para o crescimento, para a conversão, para a transformação de vidas, em nome de Jesus. Nós fomos salvos, temos uma vida eterna com Deus, mas enquanto aqui na terra fomos salvos para isso, para evangelizar, para abrir uma porta para que as pessoas que não conhecem ainda o Senhor Jesus tenham a oportunidade de conhecer. Portanto, eu chamo você, eu convoco você a agir neste momento, a entregar o óleo e seguir essas instruções que nós passamos aqui. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, eu tenho certeza. Graças a Deus. Muito bem, nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. O título desta mensagem de hoje é Ainda é Tempo de Voltar. E nós queremos ler o texto, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. São muitos versículos, mas eu faço questão de lê-los, é uma história muito bonita. Aqui nesse texto que nós estamos sugerindo, ele fala conosco sobre a parábola do filho pródigo. E diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse,
Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Nós te pedimos agora, fala conosco nesta noite de ceia. Ministre ao nosso coração. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Você deve deixar separado aí o pão e o vinho, para que depois que nós pregarmos e consagrarmos os elementos, nós possamos juntos participar desta santa ceia. Tempo de santa ceia, culto de santa ceia, é sempre um culto muito especial, porque neste culto nós meditamos especialmente sobre a nossa comunhão com Deus, também sobre a nossa comunhão uns com os outros. Dentro da nossa comunhão com Deus, é momento de nós fazermos uma reflexão de como é que nós temos levado a nossa vida cristã, como está o nosso compromisso com Deus, a nossa fé, como nós estamos levando a palavra de Deus, que nível de seriedade nós estamos tendo com a nossa caminhada com o Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de leitura das Escrituras Sagradas e também a nossa prática da vida cristã. É o momento de nós refletirmos na salvação, de nós refletirmos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos alcançou e nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Ele perdoou os nossos pecados, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus, livre das nossas culpas, livre dos nossos pecados. Não por um ato nosso, não por uma providência nossa, não por algo que nós fizéssemos e pudesse nos livrar do fogo eterno, do castigo eterno de uma vida sem Deus, mas pelo amor de Deus, através do Senhor Jesus, que se entregou a si mesmo numa morte de cruz.
Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre nossa comunhão com Deus. Ser uma comunhão inabalável, que não se abale por causa de circunstâncias, por causa de momentos difíceis, por causa de dias difíceis. Que a nossa comunhão com Deus, ela não se abale. Também por causa de problemas entre pessoas, problemas familiares, problemas, quem sabe, no casamento, problemas com os filhos, com os pais, problemas dentro da igreja, de relacionamento, de um irmão com o outro. Fiquei com raiva porque o irmão não me cumprimentou. Fiquei com raiva porque o irmão não olhou para mim. Fiquei com raiva porque o irmão me desmereceu, ou até mesmo falou mal de mim, ou até me prejudicou. Eu preciso também refletir sobre isso, sobre a minha comunhão com os meus irmãos, e pensar que eu também falho, que eu também não sou perfeito. Então, assim como eu fui grandemente perdoado por Deus através do sangue de Jesus, eu também preciso perdoar. Eu também preciso exercer e viver a prática do amor de Cristo na minha vida, pelos meus irmãos, uns com os outros. Eu preciso aprender a ser maleável, a ser mais flexível com o meu irmão, com os seus erros, com as suas falhas e até mesmo com os seus pecados, porque eu também peco. Eu também pratico o pecado, não devo viver na prática, numa vida de prática de pecado. Mas pecar, qual de nós pode dizer com isenção, desde que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, nunca mais eu cometi um pecado? Então, no culto da Santa Ceia, nós temos que fazer essa reflexão interna, nós temos que fazer essa reflexão pessoal. Como eu estou levando a minha vida cristã? Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para Deus, e eu preciso deixar que a palavra de Deus, ela revele as mudanças que precisam acontecer na minha vida. Porque enquanto eu estiver vivo, eu ainda estou sendo trabalhado, terminado pela obra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o culto de Santa Ceia é esse momento especial. E é claro, com certeza, quando nós fazemos uma avaliação pessoal de nós mesmos, nós vamos descobrir que nós não estamos aptos para poder comer do pão e para poder beber do sangue. Aptos em nós mesmos. Nós vamos descobrir quantas coisas nos impedem de participar da Santa Ceia. Quantas coisas. Mas há um porém. O sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica, nos lava. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos torna aptos para participar da Santa Ceia. A única coisa que nós precisamos fazer é, com o coração contrito, humilde, nos humilharmos na presença de Deus, confessarmos os nossos pecados e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E então, nesta fé de que o sacrifício foi feito, é suficiente, que o sacrifício basta, e de que eu estou arrependido, e estou ali contristado em Cristo Jesus, arrependido, pedindo perdão pelos meus pecados, eu preciso crer, porque é assim que diz a palavra, que o Senhor está perdoando os meus pecados, me lavando, me tornando mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, e o Senhor está então me recebendo para que eu possa comer do pão, que é o corpo de Cristo, e possa tomar do cálice, que é o sangue de Cristo, e continuar tendo minha comunhão com Deus e mantendo a minha comunhão com os meus irmãos, em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata este perdão divino. O título desta mensagem: ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar. E eu estou falando com você agora que é crente, que faz esta avaliação, esta reflexão cristã que eu acabei de falar com você aqui agora, esta meditação. Mas eu também, com certeza, estou falando agora com pessoas que talvez não são evangélicas, não frequentam a igreja evangélica, mas você está aí, talvez junto com a sua esposa, talvez junto com o seu marido, junto com seus pais, junto com seus filhos, junto com seu tio, seus avós, ou você está aí junto com este seu amigo que é crente,
e está nesse momento participando deste culto. Eu quero falar com você também. Porque Deus, mesmo amor que Ele tem dispensado a mim, e esta pessoa que está aí junto com você e que é evangélica, e que frequenta a igreja, e que é crente, o mesmo amor que Deus tem por esta pessoa, Deus também tem por você. O mesmo Jesus que morreu na cruz para salvar esta pessoa e perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna, também morreu por você. Te ama do mesmo jeito e quer dar para você a vida eterna. O Senhor também perdoou os seus pecados. E agora, o que você precisa fazer? Você precisa receber esse perdão, aceitar esse sacrifício, se arrepender dos seus pecados e colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E entregar a sua vida para Ele, para que você possa viver para a glória dEle e ter uma nova vida. Uma vida sem culpa, uma vida sem peso, uma vida sem a tragédia de não saber o que vai acontecer com você no futuro depois que você partir. Uma vida onde você tenha certeza da salvação eterna e certeza da presença de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer que você o sinta, que você o perceba. Deus quer se relacionar com você. E eu te convido nessa noite para manter o seu coração aberto, para manter o seu coração escancarado, receptível a Deus, a palavra de Deus, porque Deus não trouxe você para este lugar, para esse momento, para ouvir, para estar presente neste culto à toa. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer transformar a sua história. E quando nós observamos esse texto, ainda é tempo de voltar, nós vemos aqui uma história inusitada. A história é contada por Jesus. E com certeza Jesus, através desta história, é uma parábola, Ele quer dizer algo para aquelas pessoas daquele tempo que o estavam ouvindo, mas também Ele quer dizer algo para mim e para você, porque a palavra de Jesus é atemporal. Jesus é Deus. E esta palavra tem tanto poder de mudar as nossas vidas, de nos cativar, justamente porque é a palavra de Deus. Não pense que eu estou aqui encantado com o que eu estou falando, pensando que é uma coisa humana, pensando que é uma palavra humana, e que eu vou conseguir enredar você por algum argumento humano, por alguma inteligência humana. Jamais. Eu tenho certeza de que esta palavra, ela toca o seu coração e toca a sua vida, justamente porque esta palavra não é minha. Ela não é um conceito filosófico. Ela não é um conceito científico. Esta palavra está acima da filosofia, acima da ciência, acima de todo pensamento humano. Esta palavra é a palavra de Deus. Um dia, há mais de 2.000 anos, Jesus falou esta palavra. Os discípulos ouviram, as pessoas que estavam em volta ouviram. E isto ficou tão forte no coração deles, que no caso aqui, o doutor Lucas, quando fazia uma investigação para poder escrever a respeito dos feitos de Jesus, porque ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, o doutor Lucas fez uma investigação para poder escrever o seu evangelho. Alguém contou isso daqui para ele. Esta parábola era contada de boca a boca pelos irmãos na igreja chamada primitiva. Ela passava de boca a boca e de coração para coração, mostrando o grande amor de Deus, o grande amor de Jesus para nos perdoar e para nos resgatar. Então esta palavra que você está ouvindo não é humana, é uma palavra divina. Por isso ela tem poder de transformar a sua vida, de transformar a sua história. E aqui nós vemos um pai com 2 filhos. E aparentemente nesta família está tudo bem. Este pai, ele, segundo o texto nos mostra, ele tem posses, ele é um fazendeiro, ele tem uma fazenda, ele tem vários empregados. Mas alguma coisa acontece ali naquela família que nós não sabemos o que é. E o filho mais moço, o filho mais jovem, o caçula, ele vira e ele diz assim: pai, dá-me a minha parte dos bens, dê para mim a parte que me pertence. E quando ele pede essa herança para o seu pai ainda vivo, ele chega ao ponto de pedi-la, nós podemos imaginar aqui, nós podemos pensar aqui, que esse filho inclusive estava desejando de certa forma a morte do seu pai. Se ele chegou a pedir,
Talvez ele tenha pensado assim há algum tempo: eu preciso tanto dessa herança, eu quero essa herança, eu não quero viver aqui nessa fazenda, eu não quero viver aqui com o meu pai, com os meus irmãos, com o meu irmão, eu não quero viver aqui com os empregados, eu não quero ficar mexendo com boi, mexendo com vaca, mexendo com cabrito, eu quero um outro tipo de vida, eu quero respirar livre, leve, solto, eu quero a minha liberdade. E ele não havia conquistado a sua liberdade pelo seu próprio esforço. Ele não tinha condições de sair da sua casa sozinho e viver a vida da forma que ele gostaria de viver. Na verdade, ele queria esbanjar, ele queria aproveitar a vida da maneira que ele pensava que era certo, da maneira que ele imaginou que ele teria alegria, que ele teria paz, da maneira que ele pensou que ele seria uma pessoa realizada. Ele queria isso. E ele desejou mais esta vida que ele sonhava do que a sua família, do que o seu pai, do que o seu irmão, do que a sua casa. É um desejo trágico, é um desejo sórdido, é um desejo infame. Não era comum naquele tempo, era um ultraje, como também não é comum hoje. E esse filho chega para o pai, e ele vira para o pai e ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança. É como se ele dissesse assim: se o senhor tivesse morto, essa herança já me seria entregue e eu iria viver a vida do jeito que eu quero. Ou seja, eu quero viver a minha vida com os recursos do meu pai, mas do jeito que eu quero. Por isso que é chamado filho pródigo, é filho gastador, esbanjador. É uma pessoa, ele se demonstra uma pessoa insana. Ele se demonstra alguém cruel, com coração duro, ensimesmado, que só pensa em si mesmo. E assim é caracterizado esse filho. E você pensa no pai. Pai, será que ele tinha dinheiro? Porque a Bíblia fala que ele tinha fazenda. Será que o pai tinha dinheiro guardado em algum lugar para poder pegar o que valia, a terceira parte? Porque ali o pai ainda está vivo, né? Então nós falamos de uma parte do pai e uma parte para cada um dos filhos. Vamos imaginar que seja assim. Será que o pai teria recursos disponíveis, a terceira parte do que representava a sua fazenda, para dar em dinheiro, em recursos? Porque aquele filho não queria bois, não queria cabritos, não queria uma parte da terra. Ele queria dinheiro, ele queria substância, ele queria moeda, queria algo para gastar. Ele trouxe um grande constrangimento. Nós podemos imaginar que o pai teve que se desfazer de parte dos seus bens. Nós podemos imaginar que em o pai desfazendo de parte dos seus bens, pode ser que ele tenha tido, inclusive, perdas, porque está vendendo algo para satisfazer o desejo de um filho. O pai poderia dizer não, mas se o pai dissesse não, talvez o pai pensasse assim, ou Jesus quisesse transmitir isso na parábola: estou controlando a sua vida. E Deus não é controlador, Ele nos dá liberdade para nós fazermos o que nós quisermos. Desde o Éden foi assim. Ele nos orienta qual é o melhor caminho, Ele nos dá a direção de qual é o melhor caminho. E veja, não poderia ser diferente, porque com seres criados, feitos por Ele, a sua imagem e a sua semelhança, Ele não podia agir de uma maneira diferente, porque Ele sabe o tipo de ser que Ele fez, dotado de inteligência, de capacidade de decisão, de uma complexidade emocional, estrutural, de uma complexidade enorme. Assim somos nós. O ser humano é incrível. Então Deus não poderia agir diferente. Ele não poderia agir como se nós fôssemos robôs. Nós somos muito mais do que robôs, mas muito mais. Não tem nem como comparar. Então, aquele pai está representando Deus. E aquele filho está nos representando. Muitas vezes nós queremos fazer o que nós achamos que está certo. Nós queremos guiar a nossa vida na direção que nós pensamos que está certo. E muitas vezes nós não estamos pensando com a razão. Muitas vezes nós estamos decidindo a nossa vida na base dos sentimentos, na base da vontade humana, na base apenas do desfrutar. Não que haja algo errado em desfrutar, mas nós vamos ver que esse filho aqui, ele não agiu de uma forma correta, ele não agiu de uma forma idônea, ele não tinha um plano maior, ele não queria pegar a parte da sua riqueza ou a parte da sua herança para criar alguma coisa.
não era apenas um desacordo de ideias. Eu não gosto de mexer com pecuária, eu não gosto de mexer com agricultura, esta não é a minha área. Embora naquele tempo essa fosse uma das áreas, e hoje também é, que mais dá retorno. Mas talvez ele quisesse mexer com uma outra área, com outro tipo de trabalho. Mas não era esse o caso. Ele queria gastar. Ele queria aproveitar dissolutamente, diz o texto, de uma forma irresponsável, a sua vida. E o pai teve que se desfazer de bens para acumular aquela parte da herança e para entregar para o seu filho. Enfim, o que ele fez foi ultrajante. E eu fico imaginando naquele dia que esse filho saiu de casa. Ele deve ter saído com uma bolsa ou com várias bolsas, contendo a sua roupa. Foi com que ele saiu de casa e contendo muito dinheiro, muitos recursos. Quem sabe ele saiu com ouro, quem sabe ele saiu com moedas, né? Quem sabe ele saiu com pedras preciosas. Era a maneira que as pessoas lidavam naquele tempo com a questão financeira. O fato é que ele saiu rico, abastado. E esse filho então chegou em uma terra distante. A Bíblia diz que ele foi para longe. E ali, diz a palavra de Deus, que ele gastou os seus bens como ele quis. Ele realizou o seu sonho. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. A vida é minha. A vida é minha. Eu quero fazer o que eu quero. E ele então conseguiu muitos pseudos amigos. Porque quando a gente aparentemente está bem, quando a gente tem recursos, quando a gente pode bancar a suposta alegria dos outros, muita gente às vezes fica ao nosso redor. Pense em alguém que chega numa festa, ou alguém que chega em um lugar badalado, e ali ele diz, não, pode comer o que você quiser, pode beber o que você quiser, é tudo por minha conta, eu estou pagando. Quem não se sente alegre numa situação dessa? O almoço hoje é por minha conta, a janta hoje é por minha conta, a pizza hoje é por minha conta, a sobremesa hoje é por minha conta. Tem gente que às vezes vai almoçar, né? E se alguém vai pagar a conta, ainda diz assim, ó, pode inclusive pegar a sobremesa. Às vezes a pessoa não está, até por uma questão de saúde, até por uma questão de bem-estar. Se a pessoa não come uma sobremesa, mas se está tudo pago, ora, que venha o pudim de leite condensado, né? Que venha um sorvete, né? Que venha aquele picolé caro, aquele picolé desejado, né? Que venha aquela sobremesa, aquele bolo, aquela torta especial, aquele manjar. Ora, que venha. Afinal de contas, está tudo pago. Então as pessoas gostam de ter alguém, e não tem nenhum erro nisso, se a pessoa tem condições de fazê-lo, né? Mas elas gostam que tenha alguém que banque, que tenha alguém que diga, está tudo pago, a mesa está posta, pode comer à vontade. E ele se transformou nesse tipo de gente, que os seus amigos, pseudo, estavam com ele, por causa dos bens que ele possuía, por causa do prazer que ele podia gerar. E ele foi gastando, dissolutamente, sem pensar. Um bom vivant. Ele foi esbanjando. E então, o dinheiro acabou. O recurso acabou. Um dia, essas ideias que a gente tem de viver a vida de acordo com a nossa cabeça, de acordo com a nossa vontade, um dia, essa maneira de viver a vida pensando que nós somos o centro do universo, que nós somos poderosos, que nós portamos absolutamente a condução de tudo como vai acontecer, um dia, a ficha cai. E nós acabamos percebendo que nós somos meros seres humanos. Nós acabamos percebendo que sem alguém para dirigir a nossa vida, para nos guiar, para nos dar uma boa direção, o que o dinheiro pode comprar não supre aqui dentro do nosso coração. E a gente escuta falar até de pessoas que às vezes não perdem todos os bens, mas que se perde no meio de todos os seus bens. Que tem tantos bens, que tem tanto dinheiro, que não tem problemas com as contas que virão no final do mês, que não há um buraco no saco onde está o dinheiro, no
cofre onde está o dinheiro. Mas existe um buraco aqui dentro. Um coração. Um vazio. Que um perfume caro não pode perfumar, não pode suprir. Um carro também não pode encher. O motor se enche com um grande barulho, mas o vazio não se enche com o barulho do motor. Daquele veículo. A roupa não pode suprir. Um lugar badalado, um lugar importante, também não pode suprir. Aí a gente começa a perceber que os bens, que as coisas conquistadas, que as coisas que estão fora de nós, não são elas que nos dão aquela alegria que a gente tanto procurava. Para muitos, como no caso desse filho, o dinheiro acabou. As posses acabaram. Muitos continuam com as posses. Às vezes são tantas. Mas que a pessoa já gastou. Ela já fez tudo. Ela já se absorveu de tudo. Ela já comprou tudo que aquelas posses poderiam lhe dar. Mas ela ainda percebe. Continua vazia. Continua sozinha. Quando ela coloca a sua cabeça no travesseiro, ela sente aquele vazio, aquele buraco, aquela escuridão. Vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir, porque parece que está faltando, e não é alguma coisa. Parece não, ela sabe, está faltando o principal. Esses bens, essas riquezas, não me trouxeram aquela paz, aquela alegria, aquele descanso, aquela completude que eu buscava para o meu interior, para a minha alma. E com aquele jovem aconteceu isso. E com ele havia perdido tudo. E depois que perdeu tudo, ele foi então trabalhar para alguém, interessante, que mexia com criação de animais, mas não eram bois, não eram ovelhas, eram porcos. E para um judeu, trabalhar com um porco era uma humilhação muito grande, porque o porco era considerado um animal impuro. E ele foi trabalhar exatamente com os porcos. E o texto nos diz que ele gostaria de comer a comida, a bolota dos porcos. E nem essa comida, a comida de um porco, isso para o judeu era uma humilhação de um tamanho. O porco estava enchendo a sua barriga, mas ele, este jovem, este filho pródigo, gastador, não podia saciar a sua fome, nem com a comida de um porco. E então diz a Bíblia, que este jovem caiu em si. Jesus contando a história, ele disse que ele caindo em si, ainda é tempo de voltar. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, chega um momento que nós caímos em nós mesmos. Chega um momento em que nós temos que fazer uma reflexão. Como é que eu estou levando a vida? Como é que eu estou vivendo? O que é que eu estou procurando? O que é interessante, eu disse para você que a palavra que nós estamos pregando aqui, ela toca, suscita o nosso coração. Isto não é porque esta palavra é filosófica, científica, mas é divina. É por isso que ela toca a nossa vida. Chega um momento que a gente precisa pensar nisso, refletir. Não que a gente queira, eu não creio que ele queria chegar nesse ponto, mas ele chegou. E caindo em si, ele ensaiou um discurso. Ele disse: eu vou voltar. Na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm comida, tem um teto, tem roupa. Ele que tinha tanto lá na casa do seu pai e que não sabia valorizar,
Agora ele caiu em si, ele caiu na real, e ele começa a fazer uma reflexão justa da vida. Por que eu saí da casa do meu pai? Eles têm melhores condições, os empregados, do que eu tenho. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E voltando para lá, eu vou dizer para ele: pai, você não precisa me receber como um filho. Você pode me receber como um dos seus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu vou confessar o meu pecado. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Me faça como um dos seus empregados. Ele ensaiou esse discurso e ele disse: eu vou voltar, mesmo sabendo que ele corria um risco de morrer, porque a atitude que ele teve foi ultrajante, e uma vez feito aquilo, ele não poderia mais voltar. Ele deveria ser responsável pelos seus atos, mas ele se arrepende. E ele vem voltando, e pelo que nos indica, ele não tinha condições nenhuma. Talvez quando ele foi montado num cavalo, num burro, num animal, mas agora sem nada. A Bíblia nos mostra que ele voltava a pé. E o pai, diz a Bíblia, que o vendo de longe, ele não estava mais vestido com uma roupa digna, com certeza estava vestido com trapos, descalço, sujo, desfigurado. Mas o pai conhece seu filho, mesmo vendo de longe, mesmo se estiver vestido com uma roupa que não costuma vestir, mesmo se estiver com o cabelo grande e tenha saído talvez com o cabelo curto, mesmo se estiver de barba e outrora não tivesse barba, o pai conhece seu filho. Diz a Bíblia que quando o pai viu o filho de longe, o pai saiu correndo ao encontro do filho, o abraçou, o beijou. E o filho começou a falar o seu discurso. E ele virou para o seu pai, versículo 21, e disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso dele. Ele não consegue terminar. Como é que nós sabemos disso? Porque ele ensaiou antes, e no ensaio ele disse: me receba como um dos seus empregados, e etc, e etc. O pai interrompe o discurso, e o pai imediatamente fala com os servos: trazei depressa a melhor roupa. Não é um trapo, não é uma roupa de empregado. Tragam depressa a melhor roupa e vestilho, vistam nele e ponde-lhe, coloque um anel na sua mão, no seu dedo, e coloque sandálias nos seus pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E diz a Bíblia que começaram a alegrar-se, pai e o filho. Que atitude maravilhosa do pai. O pai perdoou o filho, que queria ver o pai morto, porque ele queria herança. O pai perdoou o filho que saiu e que gastou toda a sua parte na herança, que deu as costas para ele, que desprezou o teto, a família, que desprezou o trabalho do pai, o esforço do pai. Como deve ter sido duro para o pai quando aquele filho saiu de casa. Como deve ter sido difícil. Mas a Bíblia mostra que o pai ainda esperava pelo filho, porque quando ele voltou, o pai de longe o avistou. Eu acredito que o pai, durante muitas vezes, muitos dias, pai pela janela da sua casa, ou na porta da sua fazenda, ele ia e olhava na direção da estrada para procurar ver: será que o meu filho vai voltar? Quando é que o meu filho voltará?
Quem sabe ele via muitas pessoas, transeuntes, passando por aquela região. E ele sempre na expectativa: será que um dia o meu filho volta? Mas naquele dia, eu imagino o coração do pai, quando viu o filho: espera aí, é o meu filho. O pai poderia dizer: está vendo? Agora está voltando, com o rabo entre as pernas, igual cachorro acuado. Agora está voltando, vou dar nele uma lição. Vou mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa. Ele está pensando que ele tem direito aqui nessa casa? Vou dizer para ele: não sou mais seu pai. Ele não podia ter feito isso. Filho ingrato. Esse não é mais meu filho. Não. O pai estava ali vendo o filho e foi ao seu encontro. E o filho arrependido fala das suas desgraças, dos seus dissabores. Reconhece como viveu, o que fez de errado. E aqui nós começamos a perceber algumas coisas importantes. Primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente precisa dar oportunidade a Deus para recomeçar algo na vida da gente, é reconhecer a nossa situação. Quantas pessoas estão vivendo uma situação difícil, mas elas não reconhecem, elas não admitem. Elas estão descalços, em trapos, em frangalhos, cheirando mal, espiritualmente, emocionalmente, mas elas ainda querem manter uma aparência. Elas não se curvam. Quantos estão longe da presença de Deus, se afastaram um dia da igreja e se afastaram do Senhor, mas elas dizem assim: não, me afastei da igreja porque a igreja está cheia de defeitos. Mas a palavra de Deus não sou eu. Você está certo quando diz que a igreja está cheia de defeitos, mas você não está certo em sair dela, porque a palavra de Deus em Hebreus diz: não deixai de congregar, como é o costume de alguns. Mesmo a igreja tendo defeitos. Você pode ter tido um motivo justo para poder sair da igreja, sim. Se ela fosse um clube, se ela fosse uma empresa, se ela fosse uma organização humana, tudo bem. Mas ela não é. Ela é o corpo de Cristo. Ela é a noiva do Senhor. Então, mesmo você encontrando defeitos nela, se não for heresias, a palavra de Deus sendo trocada, se você não encontrou heresias, você precisa suportar estes defeitos, porque você também os tem. E você precisa voltar. Quantas pessoas estão em trapos? Eu me lembro até do Apocalipse em relação a isso. Aquela igreja que pensava que era rica, que era bem vestida, que enxergava bem. E Jesus disse assim: eu aconselho que você compre colírio para os teus olhos, para que veja. Eu aconselho que você compre roupas finas para que se vista. Você está nu, pobre, cego e nu. Sabe, meu irmão, eu não quero te ofender. Você que se afastou, você que deixou a presença de Deus por qualquer motivo, eu não quero te ofender. Eu não quero ser o seu juiz e não sou. Mas eu gostaria muito, porque eu sei que este é o coração de Deus, que você refletisse sobre o que você está fazendo com a sua vida, sobre como você está guiando a sua vida. Você pensasse sobre qual tipo de influência está sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos, e se essa influência está levando você para um lugar onde você tenha desfrute, prazer e alegria. Volta para Deus. Volta para a presença de Deus. Ainda é tempo de voltar. A porta da graça ainda está aberta. E você que está dentro da igreja, corpo presente, mas seu coração está longe, ainda é tempo de voltar. Pare com julgamentos, pare com condenações, pare com criticismo, de achar defeito em tudo e em todos. Eu já te admiti, a igreja tem defeito. Pronto, você já ganhou. Mas quebrante o seu coração, se arrependa, porque você também tem defeito.
se volte para Deus. Você que está me ouvindo agora e que não é crente, volta para Deus. Talvez você nunca frequentou igreja ou frequentou. Sua opção. Mas você deve saber que das suas decisões, da sua opção, você vai colher os frutos de eternidade, com Deus ou sem Deus. Eu quero te chamar, reconheça a sua situação, primeira coisa. Segundo, assuma seu erro. Assuma seu erro. Não é demérito algum, é símbolo de maturidade, de aprendizado, quando a gente assume os nossos erros. Eu penso que quando alguém chega ao ponto de assumir os seus erros, é porque realmente ele amadureceu. Quanto mais uma pessoa não é madura, menos ela admite os seus erros, porque ela sempre quer ganhar. Eu quero te dizer que às vezes quando a gente perde, a gente ganha. Por exemplo, quando a gente admite que falhou, que está errado, quando a gente admite a nossa estupidez, a nossa ignorância, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, quando a gente admite isso, aparentemente pode parecer que nós estamos perdendo, mas de verdade nós estamos ganhando, porque nós estamos admitindo as nossas falhas. E quando a gente admite, quando a gente assume as nossas falhas, isso significa arrependimento, de verdade. Então é muito importante cada um de nós assumir os nossos erros. E também é importante a gente mudar a nossa atitude. Porque se eu reconhecer a minha situação, assumir o meu erro, mas não mudar a minha atitude, não aconteceu nada de verdade. A mudança, ela demonstra que realmente eu reconheci a minha situação e eu assumi o meu erro. Eu mudei. Porque se eu não mudar, não adianta. Tem muitas pessoas que elas têm uma facilidade de falar dos seus erros, de falar das suas falhas, sabe? E até elas dizem de si mesmas de uma maneira completamente depreciativa: eu não sou nada mesmo, eu não presto para nada. Mas elas ficam num ponto assim: eu tanto não presto para nada que nem Deus me quer. Aí não, porque você está chegando ao ponto de admitir as suas falhas, os seus erros, mas você não se volta para permitir Deus mudar a sua vida e mudar a sua história. Então é preciso mudar a atitude, mudar a sua atitude. Quando nós observamos o texto, quando nós observamos a história, nós começamos a ler no versículo 11, certo? Lemos até o versículo 32. Mas chegando aqui à conclusão, antes de encerrar, eu quero ler com você o versículo 10 do capítulo 15. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Jesus está falando a respeito do espírito da lei. A discussão é com os fariseus. Ele está falando sobre a mudança que acontece aqui dentro. Para eu concluir, eu não posso deixar de falar isso, porque é importante. Quando Jesus falou essa parábola, que eu preguei aqui, fazendo uma meditação pessoal, esta parábola ela foi dirigida aos judeus, para eles pensarem nos seus irmãos, que lá no tempo de Jeroboão, o rei que assumiu 10 tribos depois da morte de Salomão, foi quando aconteceu a divisão do reino, as tribos do norte. Esse Jeroboão, ele causou muito mal, porque ele ficou com Israel, que logo depois vai ter como capital Samaria, imediatamente não, mas depois como capital Samaria. E ele se uniu com a Síria para destruir as outras 2 tribos, porque o templo ficou em Jerusalém, e as outras 2 tribos, elas ficaram separadas e ficaram na região onde estava o templo, território de Jerusalém. E ele tinha medo que o pessoal que estava com ele, nas 10 tribos, descesse para Jerusalém, eles estavam no norte, para poder adorar a Deus no templo. Então ele queria exterminar, acabar com as 2 tribos, para que ele fosse soberano. E isso caiu mal ao Senhor.
embora Deus tenha dividido o reino, e o Senhor tenha falado com ele que ele iria herdar 10 tribos, o Senhor o recomendou que ele deveria ser correto, mas subiu ao coração dele a empáfia de ser rei, o poder, né? Quantas vezes na vida da gente o poder, a vaidade fala mais alto? E ele quis matar os seus irmãos, foi castigado, e as 10 tribos desapareceram completamente, a ponto de que quando Jesus estava fazendo seu ministério, as 10 tribos já estavam desaparecidas. E os judeus, havia a cidade de Samaria, óbvio, e os judeus odiavam os samaritanos, odiavam, por causa disso. E lá no tempo de Jeroboão, as tribos do norte queriam destruir as tribos do sul. E os judeus queriam, tomaram raiva. Um samaritano para eles, por exemplo, era pior do que um porco. Pior do que um porco. E Jesus está falando aqui sobre esses filhos perdidos. Ele vem pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo que ele vem perdoar todo aquele que se arrepende. Porque você veja que na parábola, na história, esse filho fez o que era imperdoável. Aquilo era um pecado imperdoável. Nós estamos falando aqui, tempo da lei, viu? Quando Jesus fez o seu ministério, ele continuou vivendo debaixo da lei. Então era imperdoável. Isso aqui que o filho fez é um traje concebível. Mas ele está demonstrando aqui um pai perdoando e falando isso dentro de um contexto de uma lei rígida, severa e que não perdoava esse tipo de atitude. E Jesus está dizendo que a conversão, que a mudança, que quando a pessoa assume os seus erros, ela deve ser perdoada, ela pode ser perdoada. E Jesus está trazendo uma reflexão mostrando que todos nós em algum momento da vida podemos nos tornar ou nos tornamos um filho pródigo, um gastador, alguém ensimesmado, alguém cheio de vaidade, seduzido pelas coisas que o mundo pode nos oferecer. Todos nós passamos por isso em algum momento da vida. Todos nós pensamos ser alguma coisa em algum momento da vida. E Deus precisa nos reestruturar para nos mostrar que nós só podemos ser alguma coisa nele. Então, quando nós observamos esse texto, nós aprendemos a voltar. Ainda é tempo de voltar. Quero orar com vocês agora para nós cearmos. Pegue o pão, pegue o cálice. E eu queria dizer para você, a porta da graça, a porta da igreja, a porta da fé, Cristo, Jesus, está de braços abertos para você, para te receber, para te perdoar, para te restaurar, para colocar sandálias novas nos seus pés, para te vestir com uma veste nova, para colocar um anel no seu dedo, para celebrar uma festa com você. O cordeiro cevado já foi morto lá na cruz do Calvário. Por isso nós podemos ser perdoados. Por isso nós podemos ser recebidos de novo na casa do Pai. Embora os nossos pecados eles sejam escuros, eles sejam amargos, eles sejam sujos, o Senhor nos torna mais brancos do que a neve, mais alvos do que a lã. Ele te perdoa. Pode voltar. Ainda há tempo de voltar. Ele te restaura. Não importa o que você tenha feito, se arrependa. Se volte para Deus. Ele tem uma nova vida para você. Uma vida cheia da graça, perdão e do amor que vem de Deus. Segure na sua mão o pão, o vinho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te confessamos os nossos pecados. Quantas vezes na vida temos sido pródigos, afastados, gastadores. Quantas vezes temos sido, meu Deus, voltados em si mesmados, voltados para nós mesmos, pensando que somos o dono de tudo, que temos todas as respostas. Mas nesse momento agora, humildemente, nos curvamos diante do Senhor. Confessamos os nossos pecados, te pedimos, perdoe os nossos pecados, Pai. Nós estamos no caminho da volta, Pai. Mesmo com o pé descalço, mesmo com as roupas sujas, mesmo sem anel no dedo, mesmo não cheirando bem, nós estamos indo de volta, Pai. Sabendo que não temos como nos banhar, como nos limpar, como nos calçar, como nos vestir, como nos honrar. Mas vamos à Tua presença humildemente,
e te pedimos, perdoe os nossos pecados, nos lave de todas as nossas injustiças, nos devolve de novo a sua presença, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, de ceia no poder do nome de Jesus. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos e fazei em memória de mim. E semelhantemente, após cear, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos comer todos e beber em nome de Jesus. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, restaura agora esse seu filho que está machucado, esse seu filho que está ultrajado, que foi desfigurado nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua razão, nos seus pensamentos, mas que está arrependido. Restaura agora, Senhor. Coloca as vestes novas, as sandálias, o anel. Coloca o perfume de Cristo. Que ele seja limpo, Senhor. Renovado, restaurado. Do que quer que tenha feito, de como queira que tenha vivido. Que ele seja renovado e restaurado pela sua boa mão agora. No nome de Jesus. E que nós possamos nos encontrar, Senhor. Que ele possa voltar para a sua casa, para a sua presença. Que ele possa estar com o Senhor, junto com a sua família, restaurado de novo na sua presença, para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Quarta-feira agora nós estaremos na presença de Deus, num tempo muito especial, é dia 13, o segundo elo da campanha, Conquistando o Impossível. E convido você para estar conosco esse tempo especial na presença de Deus. Domingo próximo, dia 17, é o nosso culto de primícias, nosso culto de missões. Nós teremos um tempo muito especial na presença de Deus, 5 cultos presenciais, às 7h20 da manhã, às 8h30 da manhã, às 9h40 da manhã. À tarde, às 17h20 e à noite, às 18h30. Agora, nós podemos ter um distanciamento reduzido. A prefeitura já baixou isso. Então o distanciamento agora é de 1 metro. Para pessoas que são da mesma família, podem sentar um do lado do outro. Para os que não são familiares da mesma família, que vivem debaixo do mesmo teto, nós mantemos uma distância de 1 metro. Então em cada um desses cultos, nós aumentamos a nossa capacidade de recepção para os irmãos. Você pode vir com muita tranquilidade. Graças a Deus, Belo Horizonte já está vacinando. Aí pessoas, 12 anos, né, já está sendo vacinado. Já a partir dessa semana que se passou, já estava se vacinando com 12 anos. As pessoas já 70 anos, essa semana agora já deve entrar 68, 65, alguma coisa assim para baixo, recebendo reforço da vacina, né? Então, graças a Deus, meus irmãos, esta pandemia está passando, vai passar. Nós podemos ter dias ainda difíceis, porque a palavra de Deus nos recomenda a respeito. Mas nós estamos passando esse nevoeiro, passando essa tempestade em nome de Jesus. E eu quero convidar você para estar conosco no domingo, em um dos 5 cultos presenciais diante do Senhor, em nome de Jesus. Principalmente você que me ouviu hoje e que esta palavra de Deus falou no seu coração. Venha, estamos te esperando. Vamos orar. Pai Celestial, abençoe o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Continua trabalhando, Senhor, através do Teu Espírito, para que nós, a igreja, possamos ser usados como objeto de salvação, pregadores do Evangelho, para que muita gente seja alcançada e salva através da pregação do Evangelho.
Meu Deus, nós te oramos no poder do nome de Jesus. Sara o nosso país, nosso estado, a nossa cidade. Nos livra desta pandemia, da saúde para o seu povo, no poder do nome de Jesus. Guarde cada família que me ouve agora, cada pessoa que me ouve. Abençoe, meu Deus, a vida do pastor Mário de Oliveira, do pastor Antônio Genaro, do pastor Estéfano, do pastor Leandro, do pastor Altair, do pastor Itamar, dos pastores desta igreja local, dos membros dessa igreja. Prospere o seu povo, Pai. Usa cada um deles de forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, que tenhamos uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Antes de dar a bênção final, eu quero te dizer que o seu líder, ele vai convocar você para uma reunião comigo essa semana. Uma reunião comigo essa semana. Uma reunião que você vai ser chamado ou na segunda, ou na terça, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, à noite, para estar aqui na igreja. Tá certo? O seu líder vai te convocar. Então, uma reunião que eu vou fazer com toda a liderança da igreja. Cada dia um determinado grupo e o seu líder vai te comunicar a respeito. Amém? Graças a Deus. Levante sua mão direita. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz. Boa semana. Em nome de Jesus.